Olá, bem-vindos ao Litera Mais. O Senhor das Moscas, do escritor inglês William Golding. É a resenha do vídeo de hoje. Mais um classicão aqui no canal. Adoro! Este eu tava devendo, já falei dele algumas vezes aqui no canal. Para uns, uma parábola, outros, um tratado político, outros, uma alegoria. A verdade é que a história dos meninos que sobrevivem a um acidente aéreo em uma ilha deserta já foi tema de adaptações para o cinema, colóquios e, claro, muita discussão literária e filosófica. Eu vou falar um pouco sobre o enredo, sem spoilers que atrapalhem a sua leitura, e depois partir para observações-chave do livro. Bora lá! No meio de uma guerra mundial por volta dos anos 50, um avião que evacuava um grupo de estudantes ingleses é abatido e cai numa ilha deserta. São meninos com idades que variam entre os 9 e os 13 anos. Inicialmente, apenas 2 meninos são revelados ao leitor. O Ralph, que é um menino esperto e atlético, e Pig, um garoto gordinho, um pouco desajeitado e de óculos, que vai sim sofrer bullying. Pig logo descobre uma concha e percebe que poderia ser usada como um apito para encontrar os outros meninos. Uma vez todos reunidos, os sobreviventes, eles elegem o Ralph como líder e planejam como serão resgatados. A concha fica sendo uma espécie de objeto de poder e talismã usado pelo líder. O Ralph, ele nomeia Jack para conduzir o grupo que irá buscar comida para todos. O Jack também tem uma disposição de líder, é um menino um tanto cruel e rebelde que aceita a liderança de Ralph meio a contragosto e nomeia Alpha e Simon, que é um menino bondoso e sensível ali, para explorar a ilha. Quando os retornam, o Ralph decide que eles deveriam fazer uma fogueira para chamar a atenção dos navios e aviões, só que eles, muito desajeitados ali, fazem o fogo se alastrar pela floresta e um menino mais jovem desaparece. Um clima de pavor começa a se instaurar ali. Nos primeiros contatos com a ilha, os meninos têm aquela coisa mais lúdica, eles aproveitam a vida sem os adultos e passam grande parte do dia brincando na água. O Ralph, no entanto, ele está preocupado, ele reclama que eles deveriam manter o sinal de fogo e construir cabanas para o abrigo. Já o grupo dos caçadores falham na tentativa de capturar um porco selvagem, mas o seu líder, Jack, que fica cada vez mais obcecado com o ato de caçar. Um dia, quando o navio passa no horizonte, Ralph e Pig percebem para o seu horror que o sinal de fogo, que era a responsabilidade dos caçadores manter ali, apagou. Então, furioso, o Ralph aborda Jack, mas o caçador, ele acaba de voltar de uma primeira caça, assim, de verdade. Todos os caçadores parecem tomados por um estranho, assim, frenesi, reencenando a perseguição de uma espécie de dança selvagem. O Ralph, ele sopra a concha ali e repreende os meninos em um discurso que visa restaurar a ordem. Na reunião, rapidamente fica claro que alguns dos rapazes começaram a ficar com medo. Inclusive, acreditam que existe um monstro ali na ilha, Fica aquele clima de mistério. E acontece um evento que é sinistro ali para a percepção dos meninos. A partir deste evento, começa a disputa entre os dois líderes, Ralph e Jack, e a divisão entre os meninos também. E a partir desse ponto, a gente vê um exercício de até onde vai o limite de um estado de natureza de todos contra todos, eliminadas as prerrogativas de ordem ético e moral. Sem mais o enredo, vamos à análise e atenção que tem spoilers agora. Se quiser, pare por aqui e volte depois da leitura. Simbora! O principal conflito em O Senhor das Moscas é a luta entre Jack e Ralph. Os meninos votam em Ralph para ser o chefe do grupo, apesar do fato de o líder mais óbvio era Jack. Em parte porque o Ralph possui a concha. O Jack aceita relutantemente essa liderança de Ralph e os dois se unem para explorar a ilha juntos. O Jack se afirma após a humilhação de perder o voto para o chefe ao bater uma faca numa árvore e declarar que será um caçador, estabelecendo os papéis principais dos meninos. Ralph ficará encarregado da comunicação e trabalhará para o resgate, enquanto Jack será responsável pela comida, a caça, a carne ali. Qual desses dois papéis é o mais importante será a fonte da escalada do conflito entre os dois no restante do livro.
A luta por quem liderará a ilha representa o choque entre uma democracia pacífica, simbolizada pelo Ralph, e uma ditadura violenta, simbolizada por Jack. Os dois meninos, eles são líderes em potencial de todo o grupo. E embora Jack aceite a contragosto a liderança de Ralph no início, à medida que a trama se desenvolve, a sua rivalidade cresce e se intensifica até a aniquilação total do outro, essa busca, né? O Ralph e o Jack, os meninos que se alinham com cada um, representam aspectos diferentes da natureza humana. O Ralph, ele vai representar ali o respeito pela lei, o dever, a razão, a proteção dos fracos, enquanto Jack representa a violência, a crueldade, o domínio da multidão, o governo através do medo e da tirania. À medida que vemos o domínio de Ralph sobre os outros rapazes enfraquecer e desmoronar até ser expulso e caçado, a história parece nos mostrar que os impulsos violentos e selvagens da humanidade são mais poderosos do que a civilização, que seria inerentemente frágil. E acho que Golden faz isso como uma tese nesse livro. E o Jack, ele toma proveito dos temores dos meninos, que confunde uma forma encontrada ali na ilha com a suposta fera, aumentando seus medos e tornando-se vulneráveis à equação de Jack de matar porcos como forma de derrotar seus medos, à medida que os seus cantos mudam de matar porco para matar a fera. Depois que os meninos executam um dos seus, em um frenesi de medo ali e excitação violenta, a rixa entre Jack e Ralph atinge um ponto crítico e o clímax do livro ocorre quando Jack e sua tribo roubam os óculos de Pig para depois emboscá-lo. Quando a tribo de Jack rouba as lentes, Ralph e Pig pensam que estão atrás da concha, mas a concha já perdeu o valor simbólico, porque os óculos, eles são agora a fonte de poder, porque aquelas lentes podem iniciar incêndios, O que sugere que os símbolos acordados na democracia já não se aplicam e a civilização que os rapazes forjaram ali está implodindo. A democracia é demolida e a tirania de Jack é cimentada. Percebendo que a sua vida está em perigo iminente, o Ralph foge de Jack e sua tribo, que se tornam sedentos de sangue cada vez mais sádicos sob a influência violenta. Então, tendo assim como pano de fundo a guerra global, o livro serve como uma advertência contra as consequências específicas da guerra, bem como um exame mais amplo da natureza humana e da presença desestabilizadora do homem no mundo natural. Ao contar a sua história através da experiência de rapazes isolados do resto da civilização e fazendo poucas referências ao mundo fora dos limites da ilha, o romance cria um sentido de inevitabilidade e universalidade à história específica das lutas pelo poder de um pequeno grupo e as suas consequências. Ao tornar os dois personagens principais emblemáticos de duas abordagens de sociedade, Golden, ele cria um conflito que parece assim levar à destruição de um dos personagens, mas é resolvido pela introdução ali de surpresa de uma realidade externa, adulta, representando a razão, mas ainda assim é controversa. A preocupação central de O Senhor das Moscas é o conflito entre dois impulsos concorrentes que existem dentro dos seres humanos. O instinto de viver de acordo com as regras, agir pacificamente, seguir comandos morais e valorizar o bem do grupo, contra o instinto de gratificar os interesses de conquista mais imediatos, pouco importando que a ação ocorra de forma violenta para obter a supremacia sobre os outros e fazer cumprir a própria vontade. Este conflito pode ser expresso de várias maneiras: civilização versus selvageria, ordem versus o caos, razão versus impulso, ou o título mais amplo do bem versus o mal. Ao longo do romance, Golden associa o instinto de civilização ao bem e o instinto de selvageria ao mal. O conflito entre os dois instintos é a força motriz do romance, explorando através da dissolução do comportamento civilizado, moral e disciplinado dos jovens ingleses, à medida que eles vão se habituando a uma vida selvagem, brutal ali na selva. No começo estavam com seus uniformes, vão tirando e, enfim, vão deixando o cabelo crescer, ficando cada vez mais selvagenzinhos. Quando deixadas a
própria sorte, sugere Goldwyn, as pessoas naturalmente recorrem à crueldade, à selvageria, à barbárie. Essa ideia da maldade humana inata é central no Senhor das Moscas e encontra expressão em vários símbolos importantes, mais notavelmente a cabeça da porca ali cheia de moscas numa estaca, que é a origem do título do livro, que de certa forma é uma metáfora para a mente de uma civilização que apodrece a olhos vistos. Entre todos os personagens, o Simon parece possuir algo assim parecido com uma bondade natural e inata que não terá espaço ali, portanto será eliminada. E à medida que os meninos da ilha passam de crianças bem comportadas e ordeiras, ansiosas por resgate, a caçadores cruéis e sedentos de sangue que não desejam mais retornar à civilização, eles naturalmente perdem a sensação de inocência que possuíam no início do romance. Por exemplo, os selvagens apintados do capítulo 12, que caçaram, torturaram e mataram os animais, seres humanos, eles estão bem longe daquelas crianças inocentes lá brincando na lagoa, lá pelo capítulo 2, 3. Mas o Goldwyn, ele não retrata essa perda de inocência como algo que é feito às crianças, não. Ele resulta, assim, naturalmente da crescente abertura ao mal e à selvageria inatas que sempre existiram dentro deles, deles sendo humanos, né? O Goldwyn, ele é de certa forma um tanto sombrio e implica que a civilização pode mitigar, mas nunca eliminar o mal inato que existe dentro dos seres humanos. E mesmo que consigam sair da ilha, os meninos ficam marcados por seus vislumbres da escuridão do coração do homem. Se gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.